Informação privilegiada. Muito boa noite, sejam bem-vindos à Informação Privilegiada, às segundas-feiras à noite no Now, como sempre, com Pedro Santana Lopes. Sempre às segundas, Santana Lopes, haja o que houver, independentemente daquilo que acontecer, cá estamos. Graças a Deus. Hoje temos um tema principal, a inteligência artificial. O Pedro trouxe consigo um convidado, um especialista na matéria, o professor Dário Rodrigues, quem o comenta já. Muito boa noite. Já iremos conversar sobre este fascinante mundo que está a evoluir diariamente, podemos dizê-lo, e a surpreender-nos a cada passo que dá. Mas vamos começar por outro tema. A vitória ontem... Essa já não foi assim tão surpreendente, pelo menos de acordo com as sondagens que davam a vitória à partida a Peter Magyar. Acredita que com este resultado e a saída de Viktor Orbán do poder acabaram de uma vez por todas as alianças putinistas na Europa? Nessa matéria sou como o São Tomé, ver para querer. Quer dizer, sem dúvida nenhuma que é uma lufada de esperança. A esperança em que aspecto? Há aqui também um aviso à extrema-direita na Europa. Quer se queira, quer não, eles foram lá dar tudo por tudo à última da hora, os amigos de Orbán. E, nomeadamente este senhor vice-presidente dos Estados Unidos, que ora está aqui, ora está ali, em termos de posicionamento político, ora mais à direita, ora mais liberal. Mas eu, até dos apoiantes que há alguns em Portugal de Orbán, e muito próximos dele, eu acho que eles tiveram mais esperança até à última da hora. Tinham esperança que lá naqueles círculos rurais todos e nos círculos uninominais que a coisa não fosse exatamente como as sondagens previam. Mas não, confirmou-se de facto uma vitória claríssima e em Bruxelas respira-se muito alívio. Mas acho que não é preciso acho que é preciso não esquecer que a Hungria não muda de posição geográfica. A Hungria continua a ser aquele país que está ali próximo, de facto, da Rússia, com vários países à volta que têm feito inflexões nos últimos tempos, a Eslováquia e outros, mais virados para relacionamento com Moscovo. Vamos ver também em relação à Ucrânia, porque quer se queira, quer não, as opiniões públicas hoje em dia estão muito numa estar fora das guerras e, portanto, quem defenda estar fora da guerra, em princípio, é popular, apesar dali ser uma guerra contra a Rússia. Ou, enfim, que a Rússia fez à Ucrânia e, portanto, os húngaros, basta lembrar, a invasão de Budapeste, no ano em que nasci, julgo que foi 56, sim, Praga foi 67, julgo eu, e, portanto, os húngaros podem ver com outra simpatia. É uma lufada de ar fresco, é bom para a Europa. Não significa propriamente uma via verde para que a Ucrânia entre na União Europeia. O próprio, agora eleito, próximo primeiro-ministro da Hungria, disse que ia propor um referendo à entrada da Ucrânia na União Europeia. Acha que esta resistência dos países do leste, que não é só a Hungria à entrada da Ucrânia na União Europeia, é para manter até que ponto? Até onde puderem. E Bruxelas, os grandes países da Europa, Alemanhas. O problema é que o poder hoje em dia está muito atomizado, fragmentado. Não há nenhum grande país europeu que esteja cheio de força. A França sabemos como está. Nem a Alemanha. Não? A Alemanha também está, enfim, complicado. E, portanto, ninguém está em posição de dizer, a Holanda, a Dinamarca, aqueles que em Bruxelas normalmente, nos Conselhos de Ministros, onde tive a honra de participar, quer com o Primeiro-Ministro, quer que eu estava na cultura, quando eles batem com a mão na mesa forte e dizem desculpem lá, nós não pagamos se não for de outra maneira, eles não... A questão dos fundos europeus. Não? Os fundos europeus. Depois também há a questão agrícola, da política agrícola comum. E a Ucrânia é um país com muita população, com muita carência. Eu lembro uma vez, isto é quase caricato, mas dá cerca de 20 anos... Mas é ao mesmo tempo, por exemplo, um dos grandes produtores agrícolas do mundo, continua a ser. Continua e, portanto, é concorrente de outros, como, por exemplo, a França, não é? Que, em matéria de política agrícola comum, tem sempre uma porta semi-fechada a quaisquer grandes agitações que prejudicam os seus interesses.
Portanto, há muita resistência à Ucrânia para a Ucrânia ser forte e poderosa, que hoje em dia acrescenta uma coisa ao seu poder, é que está a dar lições militares a esta nova fase de investimento militar em que a Europa está a entrar. E a Ucrânia anda a dar lições como fabricar drones, como os manejar, entre outras armas. Está na prática como está na guerra atual, não a guerra daqui a uns anos, mas a guerra tal como ela se pratica hoje, que é mais com drones, com carros de combate. E esse novo armamento com o recurso à inteligência artificial, de que falaremos daqui a instantes. Logo veremos como fica a Europa, Pedro Central Lopes, com este novo líder. De qualquer forma, do ponto de vista da Comissão Europeia, do próprio Conselho Europeu, era importante rever a regra do veto e passar, por exemplo, para a questão da votação com uma maioria qualificada de 80%, para que não haja obstáculos como houve no caso de Viktor Orbán. Sim, nomeadamente quanto à ajuda financeira robusta à Ucrânia, que Viktor Orbán vetou aqui há pouco tempo. E, portanto, por aí acho que o novo Primeiro-Ministro irá, não digo facilitar, mas cooperar. Pois a questão do processo de adesão propriamente dito são outros 500, é que naturalmente há negociações, como Portugal e Espanha também houve. Está bem, nós entramos ao mesmo tempo com um país grande, mas nós também tivemos de negociar os nossos dossiês há 40 anos e, portanto, não é fácil. Quando há concorrência com alguns dos que já lá estão, é evidente que as coisas demoram mais e são mais complicadas. E, portanto, pronto. Mas a Ucrânia fora da NATO é um dado adquirido. Se houver NATO, se continuar a NATO, alguma NATO poderá continuar. Mas eu devo dizer que também não temos de estranhar muito, quer dizer, a NATO, tal como a ONU, foi uma organização pós-Segunda Guerra Mundial. Também existia quando havia a Guerra Fria, os dois blocos, o Muro de Berlim. É normal, com isto eu não estou a dar razão nenhuma ao Sr. Trump. Já estamos quase a passar para outro tema, mas o que temos ouvido nós vamos falar de novo tempo. Os líderes europeus a alertar para a necessidade de se construir imediatamente uma espécie de nova NATO, mas, na realidade, que una os países da Europa, Reino Unido incluído. Vamos para a conversa principal desta noite. Inteligência Artificial. Volta a apresentar o convidado que trouxe consigo, o especialista Dário Rodrigues. Por onde é que o Pedro quer iniciar a conversa? Eu sei que trouxe uns vídeos para mostrar. É por aí? Aqui com a arte do professor Dário Rodrigues, que eu há bocado perguntava-lhe por mensagem, quando foi a primeira vez o convidámos para vir cá. Ele estava a dizer foi em novembro de 2024, portanto, há ano e meio a pregarmos quase no deserto. A inteligência artificial já andou depois disso, O que andou depois disso. E quando digo andarmos, assinámos artigos juntos, etc. Mas eu gosto de assumir as coisas como elas são. O grande responsável é ele. Ele não me largou durante estes anos, quase todos os dias, a dizer olha o que aí vem, olha o que aí vem. O senhor que tem espaço na televisão, aqui e ali, alerta as pessoas. Portanto, eu quase fiz de porta-voz e obrigou-me a estudar mais a matéria do que eu estava a pensar. Eu proponho que vejamos esse vídeo, porque ele surge precisamente como um alerta depois de uma das maiores empresas de inteligência artificial ter lançado ou não, ter apresentado, digamos assim, um novo modelo de linguagem já bastante autónomo, mas que acabou por deixar não só os responsáveis da própria empresa, a Anthropic, mas também o setor político norte-americano de pé atrás e receoso com o que pode vir aí. Vamos ver o vídeo. Anthropic says its newest AI model named Claude Mythos Preview is too powerful and dangerous to be released to public. So Mythos excels at identifying weaknesses and security flaws in software which hackers could use in cyber attacks. Obviously, capabilities in a model like this could do harm if in the wrong hands. And so we won't be releasing this model widely. Anthropic says its newest AI model named... Não é o único vídeo que temos para ver, mas a questão principal já ficou explicada, só que a notícia por si só acabou por levar as autoridades norte-americanas, nomeadamente as agências federais que se relacionam mais com o poder regulador das finanças, a chamarem imediatamente para uma reunião outros responsáveis por causa deste assunto e deste alerta à volta da inteligência artificial.
Fed Chair Jerome Powell called Wall Street CEOs to an urgent meeting over fears Anthropic's Mythos AI LLM could heighten cyber risk. An LLM that was in a testing laboratory but somehow escaped its confines, got online, bragged about it to some human engineers, and then tried to cover its tracks. What's the story with Mythos? Claude Mythos, modelo de linguagem que, como se explicava nesta breve notícia em inglês, escapou por vontade própria ao seu sistema de segurança e gabou-se disso. Impressionante, é? Impressionante. É como o vírus do Covid, ó, professor. Saiu do laboratório e fez o sarilho que fez. Passa a comparação. Bom, boa noite, telespectadores, e boa noite a ambos. Vamos tentar tratar este tema difícil de maneira aos espectadores ficarem agarrados a nós. Pois, nós temos aqui, o que acabámos de ver é uma reunião de urgência que houve em Washington. Os financeiros, presidentes, eu trouxe a lista dos bancos, há duas listas de empresas que eu tenho que referir aqui hoje: Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, os principais bancos. Eles estavam já em Washington num fórum financeiro e de repente tiveram que ir a uma reunião de emergência com o secretário de Estado do Tesouro e com o responsável pelo presidente da Reserva Federal. Só isto mostra que não há aqui nenhum... E porquê? Qual foi o facto? O facto é que descobriram que alguém fabrica chaves mestras. Chaves mestras informáticas? De tudo. Digitais? Chaves mestras de bancos, de hospitais, de redes elétricas. Portanto, percebeu-se que aquilo que se pensava estar seguro pode não estar. E porquê? Com um programa fabricado por essa Anthropic. A inteligência artificial Mythos é um novo agente de IA que tem essa capacidade. Mas que o Estado não tem poder para travar, tem que ser a empresa privada a fechar. O drama é esse agora, não é? É que estamos na mão de empresas privadas. Quem decidiu isto foi a Anthropic. Quem decidiu não lançar, poderia ter decidido lançar, foi uma empresa privada. E se lançasse, entrava nesses sistemas todos? Poderia entrar. Poderia, de facto, entrar nesses sistemas. Como é que poderia não entrar? Poderia não entrar se existissem infraestruturas de confiança criptográficas, mas isso é um assunto que podemos falar mais à frente. As instituições que temos agora não estão preparadas para isto. Pois é, essa é a questão. Portanto, os bancos, os próprios poderes públicos. É como ter, de repente, este Mythos é como nós termos na ponta dos dedos 1 milhão de hackers. Ok? Neste momento, a Anthropic desenvolveu um sistema muito bom em programação. Só que o efeito secundário é ser também muito bom em criptoataques. Criptoataques? Claro, sim. Porque quando se ensina a fazer fechaduras, também se ensina a fazer chaves falsas, não é? Porque a Anthropic esteve a trabalhar com o Departamento de Defesa ou de Guerra dos Estados Unidos nos últimos tempos, não? E depois cortaram. A Anthropic é a maior fornecedora de tudo que é mercado business to business. Tudo que é mercado empresarial, a Anthropic é a maior fornecedora do mercado empresarial. Assim como o ChatGPT e a Open AI é a maior fornecedora em termos de mercado de bens de consumo, do consumidor, que nós conhecemos, o ChatGPT. No que diz respeito às empresas, esse primeiro lugar é da Anthropic. É uma empresa de referência no que diz respeito a fornecer inteligência artificial às empresas. Mas, portanto, pelo que eu percebo, esse programa libertou-se sozinho, não é? Solta-se sozinho. Se a empresa privada não o retiver. É assim? Sim, é isso. O mito, o Claude. Só para vos dar uma noção dos seus telespectadores do que se está a passar. Esta empresa desenvolve este modelo de inteligência artificial e o investigador principal está a comer uma sandes no parque e recebe um e-mail do sistema a dizer que tinha conseguido fugir da sandbox, daquela zona reservada onde ele estava a ser desenvolvido. Portanto, isso é real? Isto é real. Foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu. Recebeu um e-mail, estava no parque a comer um hambúrguer ou o que era, não sei, e recebe um e-mail desse sistema a dizer, olha, consegui escapar, a gabar-se. O próprio sistema a dizer que tinha conseguido escapar. É a tal questão do sistema quase humanizar. Por essas e por outras, eles assustaram-se. Eu não sei se a produção, eu posso pedir, eu tenho algumas imagens
se eu puder pôr a primeira, gostava de ir falando, porque estes materiais não são fáceis de explicar. Mas agora deixa-me só colocar aqui uma... À medida que as perguntas surgirem... Mas uma questão mais genérica, porque a inteligência artificial ela é criada e desenvolvida num primeiro momento por nós, quando digo nós, por humanos. Depois disso ela aprende por ela própria. Sim. É possível que ao aprender por ela própria a inteligência artificial acabe por tomar objetivos completamente desalinhados com aqueles para os quais foi criada inicialmente? É possível porque é muito inteligente e pode ela própria, no processo de decisão, retirar ilações. Vamos lá ver, eu não sei se eu puder, isso era ótimo se conseguir fazer isto, eu pedi à produção para colocar a imagem 6. Será possível? Elas estão numeradas no canto superior esquerdo. Talvez, exatamente. Que é a pergunta que o Pedro Mourinho está a fazer. No fundo, a pergunta é esta: se os sistemas têm consciência ou não têm. Não é? Se têm consciência. Mais do que terem consciência, porque podem ter uma consciência, lá está, completamente alinhada com as pessoas que os criaram. Ou seja, uma consciência... Ela vai sozinha. Bem, não é para não errar, mas é no fundo para não fazer nada contrário ao propósito para aquele que foram criadas. São sistemas que fazem inferências, tiram ilações, fazem extrapolações, eles vão tirando conclusões eles próprios. O que não quer dizer que o façam de uma forma consciente, atenção, mas têm a capacidade. Eu já disse isso aqui 2 vezes, e é muito importante perceber que a inteligência artificial neste momento é composta por uma tríade, 3 coisas. Embora não tenha consciência, não seja senciente, ela é sensível, porque tem receptor, tem sensores, ela consegue perceber-se do ambiente. Quer o desenho 6 outra vez? O 6 seria ótimo. O 6 mostra isso. Ela não sente, mas ela faz coisas, porque ela é capaz de decidir. Ela tem sensores que permitem perceber-se do ambiente. Depois tem sistemas de decisão que fazem responder a esse ambiente. Consegue responder ao que vai-se apercebendo. E depois consegue também agir, porque neste momento já tem atuadores, tem sistemas que eram hidráulicos há pouco tempo com fluidos e tal, mas que agora são elétricos. Ventoinhas nos drones, sistemas elétricos. A mão do Optimus 3, deste robô que a Tesla está a desenvolver, do Elon Musk, o Optimus 3, tem 27 graus de liberdade na mão, no antebraço. Portanto, o que é isso, 27 graus de liberdade? Faz tudo o que nós conseguimos fazer. Faz tudo o que nós conseguimos fazer. Portanto, os drones voam e os humanoides vão fazer o que nós conseguimos fazer. Portanto, a tal tríade que eu estava a referir, que é perceberem-se da realidade, por um lado, decidirem em função dela, por outro, e depois atuarem no mundo, fazerem coisas... Então, se tem isso tudo, o que é não ter... Põe lá outra vez. O que é não ter... De atuar, aquela capacidade de atuar que está ali do lado esquerdo do ecrã direito, do ecrã dos telespectadores, essa capacidade de atuar é o que faz com que seja muito importante. Não nos interessa, deixemos isso para os filósofos, não nos interessa saber se a IA tem consciência ou não, mas interessa-nos ter sistemas para governar, porque ela tem capacidade de agir. Independentemente de ter consciência, tem capacidade de agir. Mas o professor é que pôs ali consciência, não, é porque interessa. Não, que não tem consciência. Que não tem. Não tem. Então, mas é importante. O que é não ter consciência? Se analisa, se avalia, se decide... Mas não é não ter consciência no sentido de ser inconsciente. Que é sensibilidade? É não ter a noção do bem e do mal. Uma tecnologia não é boa. Mas diga uma coisa, ainda há bocado eu vi, em Hong Kong está cheio de espetáculos com robôs já. Sim. Robôs humanoides. Esse já tem essa tríade? É claro, se não estavam a dançar, eles dançam... Fazem tudo. Porque têm a tríade. E é isso que eu gostava, que com o Pedro, se eu me permite dizer, e consigo que os espectadores tenham essa noção. É que nós podíamos ter aqui robôs humanoides neste momento. Perfeitamente. A fazer o número dessa, vamos ter dentro de quanto tempo? A doutrina divide. Esqueça de ser Portugal, Europa. Se é em Portugal ou não. 5 anos. No máximo. Talvez menos. Talvez menos. Mas já acompanhas de bailado inteiras. A minha questão até era outra. E é isso que, no meu caso, enfim, pensando um pouco naquilo que é a inteligência artificial, me preocupa. Porque imagino que o Pedro Santana Lopes agora tem aqui um robô e o robô do nada decide atacá-lo. Quem é que é o responsável? Mas é que ele não pode... Ele não decide do nada.
O robô não decide do nada. O robô é um espelho do treinamento. O robô tem uma empresa que o criou e tem um responsável que escreveu lá a linguagem e que o programou. Não? Mas se avalia, analisa, tira conclusões e passa a uma nova fase. Sim. Já não tem que ver com as orientações que lhe foram dadas. Sim, mas não é ele que toma de uma forma malévola ou benévola com uma intenção consciente. Tem a ver com as ilações que retira em função dos dados do treino que... E que podem levar a uma conclusão, digamos, belicista. Se a questão que eu tenho visto ser tratada é eles, a inteligência artificial, poder decidir a guerra. Podem. É a guerra, atacar? Eu estava a dar um exemplo do mínimo. Podem. Sim, mas pode ou não. Podem, se forem programados com poucas variáveis. Por exemplo, se nós programarmos um modelo de inteligência artificial em função de valores como sejam apenas o lucro, por exemplo, Sim. que é um leitmotiv, é uma drive, Sim. é uma motivação muito, muito, muito forte na espécie humana neste momento, depois ele pode, por portas travessas, lá chegar. Está bem, professor, mas o professor agora está a usar sempre a frase se nós programarmos. Mas o tempo estava a comer a sandes no parque, recebeu um mail ou o que foi a dizer: olha, eu libertei-me disto, agora vou à minha vida. Sim. Portanto, o objetivo inicial da programação era outro, completamente diferente, não que aquele modelo de linguagem se tornasse autónomo, conseguisse escapar a sua própria cápsula de segurança e que acabasse por... E o que aconteceu à Anthropic foi isso, não é? Foi, porque ele, o próprio sistema... Então é que o Pedro está a perguntar, isso vai passar a poder acontecer. O próprio sistema... O que aconteceu foi imitou o que... Emulou é um verbo muito caro agora. Imitou aquilo... Eu corrigi logo. Imitou aquilo que os humanos gostam de fazer, que é gabarem-se. Nós gostamos de nos gabar um bocadinho, não é? E então, o que é que ele fez? Mandou um e-mail a gabar-se, tinha conseguido fugir. Portanto, basicamente... Mas quando foram chamados os tipos da Reserva Federal, urgência que ele soltou-se, é porque ele passou a poder fazer algo diferente daquilo para que tinha sido programado. Estes algoritmos não são programados como os anteriores. São sofisticados, aprendem sozinhos. Nós estamos habituados... Quando eu falo em programar, não é programar a antiga. Não é programar faça isto, isto e isto. Sim. Não. São algoritmos que aprendem com aquilo que vão assimilando e que decidem em função dessa aprendizagem, não em função daquilo que lhes demos, mas em função da aprendizagem que eles próprios fizeram. Em função da aprendizagem e tendo a capacidade de socorrer todos os bancos de dados, digamos assim, disponíveis. Quando fazemos uma pergunta a um chat GPT, venha com erro ou não, que eles depois pedem desculpa, mas como é que eles nos respondem a qualquer pergunta? É porque vão buscar dados onde querem. Vão. Se o tiverem identificado, é assim? Vão buscar dados onde querem, mas os próprios algoritmos... Neste momento há sistemas que correm dentro do... Para o ano nós vamos ter dentro de um telemóvel toda a inteligência artificial e o telemóvel pode estar offline. O telemóvel poderá estar offline e nós conseguimos fazer tudo isso. Há de compreender que isso faça muita confusão. Eles não vão buscar, eles não têm que ir buscar coisas à internet. Chegámos a um ponto de sofisticação tal que é um pequeno cérebro. Não têm que ir à cloud ou uma cloud? Nós também não temos que ir sempre ver as notícias. Eu estou aqui a comentar e neste momento não tenho acesso às notícias. Mas tenho um cérebro. Agora, a inteligência artificial é assim também. Tem um pequeno cérebro que não precisa de estar a ver as coisas na internet. Ela já as sabe. A Europa está a legislar no sentido de aplicar regras mais rigorosas relativamente à inteligência artificial e não só, também às grandes techs. Já sabemos que a regulação acaba por criar entropias ao desenvolvimento, mas diria que essas leis que a Europa vai pensar ainda estão para sair, são mesmo imprescindíveis. Nós temos neste momento a proteção. Nós temos proteção legislativa e constitucional que nos protege de humanos, mas não nos protege de automatismos. Essa é que é a questão, é que as nossas instituições não estão preparadas para nos protegerem de automatismos. Sabemos que, por exemplo, a nível de regulação, os norte-americanos são muito mais liberais, entre aspas, do que os europeus. Onde é que está o ponto certo, mais equilibrado? Vamos lá ver. Venha ao diabo e escolha, como se costuma dizer. Porque neste momento, no sistema norte-americano, nós o que é que estamos a assistir? Consórcios de empresas. O que esta Anthropic está a fazer com este sistema, em vez de o libertar, o que ela está a fazer foi, constituiu um consórcio. Eu trouxe o nome das empresas, tenho aqui.
São 11 empresas numa primeira linha. São várias empresas. Numa primeira linha são 11. Amazon Web Services, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JP Morgan, Chase, Linux Foundation, Microsoft, Nvidia, Palo Alto Networks. Está a fazer o quê com essas empresas? Com estas empresas, a Anthropic colocou $100 milhões em cima da mesa para elas poderem usar o sistema Mythos, que é isso que estamos a falar, este novo modelo, poderem usar à descrição para corrigirem as suas próprias vulnerabilidades. Mas colocou $100 milhões porquê? Não eram as outras que deviam pagar? Era, mas a Anthropic, para incentivar o uso, ofereceu. Ok. Ofereceu para incentivar o uso. E incentivar o uso porquê? Porque a Anthropic precisa que estas empresas blindem as suas portas, porque sabe que tem um sistema que entra pela casa dentro delas. Então disse-lhes, tem aqui este sistema, usem-no para corrigirem as vossas vulnerabilidades. E ao que parece, o sistema descobriu em poucos minutos vulnerabilidades que já existiam há décadas. Nos sistemas informáticos. É estilo os americanos que oferecem o chapéu antimíssil. Eu posso pedir para colocar o 2, a imagem 2, por favor. Imagem 2, faz favor. Essa, nós temos neste momento esses sistemas. A OpenBSD é o sistema mais seguro do mundo por design. Linux é o sistema mais testado do mundo. OpenBSD é o sistema mais seguro do mundo. E há 27 anos que existia uma falha que o Mythos encontrou em horas, numa noite. Mas é um sistema de quê? É um sistema informático, um sistema operativo. Sim. É um sistema operativo, como os sistemas Windows, como é o sistema operativo. E ele chama-se como? Linux. Este chama-se OpenDSB, mas encontrou falhas nos dois. Encontrou falhas em bibliotecas de vídeo, encontrou falhas. Este sistema consegue entrar no nosso browser e dizer tudo o que nós fizemos, todo o nosso histórico de navegação fica público. O Mythos consegue entrar no nosso browser e dizer o que é que nós visitámos. Mas isso não é feito já hoje em dia, antes do Mythos? Não há esse poder, não existe, não, porque as empresas, a Google não deixa, não é? Agora, com este Mythos, o problema é esse, com este Mythos é muito complicado fazer isso. E, portanto, estas falhas de segurança, o Mythos encontrou-as sozinho. Então, professor, diga. Eu ia já passar para outra área, que era nomeadamente as fake news, o jornalismo, que eu acho que é importante também falarmos um pouco disso. Mas queria ouvi-lo, Pedro Santana Lopes. Ia só fazer uma pergunta na sequência disto. Então pode entrar nos sistemas militares, digamos assim, nos departamentos militares e detectar falhas. Claro que sim. E limites, insuficiências. Claro que sim, porque isto, voltando ao que estava a dizer há pouco, é muito importante. Se pensarmos no sistema norte-americano, nós temos aqui consórcios de empresas. Se pensarmos na China, o que é que nós temos? Temos uma pessoa que tem esse poder, não é? Temos um regime. Portanto, quem é que está a orquestrar estas coisas? Neste momento, no mundo livre, são empresas, consórcios de empresas, e no mundo em regimes totalitários é uma nomenclatura ou até uma só pessoa. Mas que estão a trabalhar nisso, claro. Claro, é daí que vem neste momento o state of the art, o estado da arte, é aí que está. Como acabamos de ver, portanto, a Anthropic colocou $100 milhões à disposição destas coisas. Foi ela que escolheu as empresas. Escolheu 11 empresas. Mas as empresas, estou a dizer, mas nos Estados autoritários... Os governos não estão lá. Mas estão a fazer eles ou não? Quem? Os Estados autoritários são os governos. Eu sei, por exemplo, o governo chinês... São os regimes que estão a fazer isto. Estão a fazer ou não? Claro que sim. Então, eles próprios? Claro que sim. Pronto. Mas também podem ter o seu Mythos que se liberta. Podem. Não. Podem ter. Como teve, diz que a China está 6 meses atrás. Diz. Mas nós, na verdade, não sabemos. E 6 meses não é assim tanto tempo. 6 meses é muito tempo em inteligência artificial. Inteligência artificial. Muito tempo. No jornalismo, na sociedade em geral, o risco de começarmos a ficar um pouco fartos do que, no fundo, da forma como consumimos a inteligência artificial, através das imagens, das perguntas que fazemos, no fundo aquilo que hoje em dia consumimos muito nas redes sociais, que são aquelas imagens produzidas pela inteligência artificial. Não acha que haverá um momento em que as pessoas pura e simplesmente se vão fartar de olhar para aquilo e pensar isto é verdadeiro, isto é falso? Estamos um bocado e a partir daí terá de ser uma... Concordo absolutamente. Claro que sim. E essa é mais uma razão pela qual precisamos de novas infraestruturas de confiança. Nós precisamos de confiar. Mas infraestruturas de que tipo? Criptográficas, infraestruturas
É aquilo que chamava blockchain, já não quer chamar. Eu não gosto de teorizar, porque, sobretudo em televisão, mas há aqui coisas que nós temos que compreender. Nós vivemos numa sociedade com muita gente. Quando éramos poucos, até 150 pessoas, é possível confiar na família, um clã, vamos lá, uma tribo. O tal número de Dunbar. O número de Dunbar são 150. Até 150 está tudo bem, a partir de 150 precisamos de leis, precisamos de registros. De registros. É a palavra-chave. O Presidente teve a ler umas coisas que eu Lei? Registros. Toda a civilização, se os telespectadores pensarem bem, foi feita... O objetivo da civilização é esse, é criar esses registros. Nós precisamos desses registros para poder viver em sociedade. As certidões, tudo? Tudo. Registros notariais, registros prediais, precisamos de tudo isso. Pois bem, a partir de hoje, destes dias em que surgiu este sistema, o número de Dunbar é 1. Porque basta um agente destes para quebrar a confiança. Não é preciso esperar que sejamos mais de 150. Basta um para quebrar toda a confiança. O que é quebrar a confiança neste caso? Quebrar a confiança é tal saltar do programa e fazer o que não está... Neste caso, quebrar de confiança é fazer coisas que não estão previstas. É assaltar a casa das pessoas, é entrar em bancos, entrar em redes elétricas, entrar em sistemas, em hospitais, em sistemas que são fundamentais para nós. É por isso que a Anthropic não libertou não lançou publicamente este modelo. Resolveu esta estratégia, este consórcio. Mas há espionagem em tudo, professor. Isso vai-se soltar rapidamente. Dentro em breve vem outro modelo, o SPUD da OpenAI. Não sei qual é a estratégia de lançamento, mas isto é uma questão de... Nós temos muito pouco tempo para criar infraestruturas de confiança, as tais. Temos pouco tempo, professor, é verdade. Mas não temos diria pouco tempo aqui também. A perder a capacidade de pensar as nossas próprias cabeças com coisas muito simples, que é pedir à inteligência artificial que envie, por exemplo, já aconteceu comigo, um e-mail a um operador de telecomunicações, a denunciar um contrato ou que escreva uma carta para enviar ao banco. Eu sei que são coisas simples e às vezes são muito formais na forma como se escrevem, mas obrigam-nos sempre a pensar. Pedro, se me permite, digo-lhe o seguinte. Lembra-se, certamente nos lembramos, quando apareceu a máquina de calcular. Quando apareceu a máquina de calcular, a crítica foi muito parecida com aquela que eu vejo que está subjacente às suas palavras. A máquina de calcular embruteceu as pessoas. A máquina de calcular, de facto, deixaram de decorar a tabuada. Mas será que o facto da máquina de calcular fazer contas não nos libertou para outro tipo de tarefas? Eu não sei até que ponto é que isso é necessariamente um atrofio. Ok? A inteligência artificial também, o facto do Pedro poder rapidamente delegar essa função e o Pedro rapidamente poder criar um e-mail para o fornecedor de serviços que pretende protestar, rápido, liberta-o e deixa-lhe tempo para outras coisas. Não é forçoso que nos venha a atrofiar. Com o devido respeito, por exemplo, agências de publicidade. Eu que há dias estava a trabalhar, com pessoas da Câmara e pedi a uma delas, a chefe de gabinete, estávamos a preparar uma campanha de publicidade, peça aí aos ChatGPT. Em menos de um minuto, mandou-nos uma campanha. Os advogados também vão sofrer com a IA, não é, agências de publicidade. Uma campanha, eu vou dizer, ainda não vi nenhuma melhor, eu se calhar vou usar aquela. Em menos de um minuto. Está a ver? E quando chegar à biologia? E vai fazer isto em tudo. E na biologia? E a saúde? E isso não é uma tentação para os criativos? Os criativos se ponham a pau, deem ao pedal. Professor, ontem estava num jantar com outra questão que é para passarmos depois. A questão da saúde, a cura das doenças, a longevidade. Outro dia alguém dizia, um amigo meu que está a viver em Cuba, mas quando estava em Portugal, dizia a verdade, a nossa próxima ansiedade dos humanos não vai ser, ou angústia, depende, não vai ser a questão da vida e da morte. Daqui a uns tempos vai ser a questão da imortalidade. E como é que vamos caber no mundo? Tantos, quando a inteligência artificial descobrir e for descobrindo, porque já prevê o que é que se vai ter, que cada pessoa vai ter. E, portanto, que as pessoas pensam sempre, que chatice morrer, é chato, não é? E viver para sempre.
Uma boa pergunta. Professor Dário Rodrigues, obrigado por ter estado aqui estes minutos Há de vir connosco, bastantes mais vezes. tentar explicar-nos, Se Deus quiser. Obrigado. também Obrigado. Boa noite. como Obrigado. tem andado este mundo. Muito interessante. O mundo está louco ou está fabuloso? Vamos ao resto dos... Mas é um privilegiado por saber disto tudo. Vamos ao resto dos nossos pontos de Dorme ordem, bem? Pedro Santana Tentando. Lopes. Vamos. Vamos começar pelo lembrete. E hoje para o lembrete trouxe aí uns Epá, livros, lembrete, chamemos-lhe assim, do Correio da Manhã. Eu, pecador, me confesso, eu que sou colaborador aqui no grupo, só este fim de semana é que li com É atenção. melhor mostrar. Li com atenção isto. Já tinha havido do 25 de Abril, nos 50 anos, e agora está a sair no jornal, regularmente, estas fotografias. Passe-me que é para eu mostrar. São para aqui. cromos, tens mais jeito para mostrar. Pá, que é com as coisas que se usavam nos anos 90. Fazem parte do nosso imaginário e muitas já não Sim. existem, não é? Imagina aqui este teclado de computador, um certo Aqui o tipo de Walkman, um computador antigo. Ainda me lembro Olha, deste rádio que tocava cassetes e tinha rádio ao mesmo tempo. Dava para este fazer jogo gravações, Seixão, o Mikado, telemóveis antigos. os telemóveis antigos, as máquinas fotográficas, estas feiras, tudo não é de há muito tempo. Cerimónia de abertura da Expo 98 em Lisboa, do Toxim, lembram-se do Toxim, à mega feijoada na Ponte Vasco da Gama, Guimarães masculino. É extraordinário em tudo, é um trabalho fabuloso. Não, e depois tem também outras partes da memória. Olha aqui esta fotografia, uma ótima fotografia do Raul Solnado no programa da Cornélia, era o Zip E também Zip. tem do Zip Zip, sim. Tem tudo. Eu pus-me a ler isto ontem, foi no fim de semana, não conseguia parar. Eu nos anos 90 estava a sério, é extraordinário, é giríssimo. A proposta, os fascículos, ou seja, os autocolantes vão sair no Jornal Correio da Manhã, as pessoas podem comprar Podem, e vão colando em ir colando. cromos. Mas já o livro do 25 de Abril é um exemplar, é um fascículo único, não é? Digamos assim. Este é um fascículo único, sim. Mas ainda pode... Pronto, não sei se este pode ser adquirido. Estão a ver, e tem as fotografias. Agora, este tem tudo. Vão saindo. Eu, a princípio, comecei a ver como é que se faz isto. É voltar, em certa medida, aos tempos de menino. Porque volta a colar, olha, os soldadinhos que se colecionavam, o Luizito... Nós estivemos aqui a falar de inteligência artificial e num ápice... É por isso que eu acho graça. Regressámos ao passado. Eu acho graça. Pedro Santana Lopes, vamos às lutas Olha, desta as semana. moedas de 25 tostões. Pronto, o mercado da Ribeira da Altura, mas já era telemóveis. Portanto, isto não é o tempo da Maria Cachucha. Não, são uma série de décadas que são aqui Há umas décadas. recordadas. Eu pessoalmente As mais novas que apoiam... acho que muitas destas fotografias são excelentes fotografias Fabulosas. a preto e branco. A preto e branco, olha para isto. Isto é... Outras a cores, mas aquela giríssimo. cor dos anos 80 Estas televisões, mete-nos os telefones, a memória para estas alturas. O jogo da macaca. Muito bem. Já viu o computador... professor, este computador à direita acha que é do século XII. Santana Lopes está fascinado com este que essas trabalho... imagens lhe trouxeram à memória também. Fabuloso, pá. Claro. Adorei isto. Palavra de honra. Vejam, pá, até é comovente ver isto. Mas principalmente é um trabalho. Quem fez isto? Eu perguntei aqui ao Carlos Rodrigues, ao diretor, por mensagem, quem é que fez isto? Ele diz, foi uma empresa, colabora com o Correio da Manhã, onde estão até umas pessoas que eram cá do grupo. Os meus parabéns. Fabuloso. Pá, eu vou cortar e colar. Não é que eu seja muito jeitoso de mão, não sou. Bem, fica aí com passatempo também para os fins de semana. Extraordinário. Parabéns. Vamos às luas desta semana, Santana Lopes. Vamos começar pela lua nova. Lua nova, quem havia de ser? Eu disse a semana passada, se ele continuasse na guerra e a fazer guerra e a fazer asneiras, não sai de lua nova enquanto andar nesta. O Sr. Trump, não sei se algum dia sairá, mas não consigo pôr outro. É asneira a mais. Já não falo não tenho que falar do que ele disse hoje, do Papa. Este senhor não tem limites e não tem principalmente coerência em 2 ou 3 horas do que diz numa hora para o que diz daí a 3 horas. Pá, tenho pena, porque há muito assunto sério a propósito das coisas que ele faz. Como, por exemplo, as terras raras e outras, por onde controle geoestratégico. Começam a surgir muitas vozes nos Estados Unidos que dizem que ele já não está... Que não está bem capaz. A sanidade mentalmente. Vamos ver. Portanto, lua nova... Donald Trump, sem dúvida nenhuma. Pelo contrário, trouxe para a lua cheia o Papa e a paz. Hoje, Leão XIV respondeu diretamente às palavras de Donald Trump, dizendo que ele não é um político, que ele apenas espalha a palavra
Deus. Eu confesso que a semana passada também o Papa e a paz em lua cheia. Mas agora também não é Donald Trump que o vai deter, que ele não tem medo de Trump. Não. Ele não tem medo, quer dizer, não é dos suicidas de lá, determinadas religiões, mas obviamente não tem medo. E é bom lembrar sempre, é norte-americano de origem, mas ele dá um valor à paz, é ver a vida deste homem. E, portanto, eu acho que ele não vai ceder. Ele pede uma coisa muito simples, sentem-se à mesa e negociem. Há coisas mais importantes do que guerra e outras maneiras de fazer as coisas. Acho que ele está... Hoje li algures, é um disparate. Mas alguém perguntava na net, e se o Papa um dia concorre às eleições nos Estados Unidos? Não concorre. Não é? Sai de Papa. É americano. Mas pronto, vai ganhar cada vez mais força. E vê-se nas multidões na Praça de São Pedro. Vamos ver, este Papa está também no início do pontificado, mas sobretudo numa altura que é muito complicada para o mundo. Vamos ao quarto crescente que trouxe esta semana o primeiro-ministro Luís Montenegro, mas por uma razão menos expectável, que não tem a ver com a política. Tem a ver com o futebol. Eu fui ver o Sporting Arsenal e vi-o lá. Confesso que não estava à espera, não. Pode ir, com certeza, ele é do Porto, clubisticamente, acho que toda a gente sabe, mas era um jogo europeu e o que eu queria aqui salientar é que acho que ele fez bem, ele foi na mesma semana, na terça ao Sporting Arsenal e na quinta ao Futebol Clube do Porto Nottingham Forest. O Sporting e o Porto têm andado em tal tareia um com o outro, que acho que ficou bem ao Primeiro-Ministro dar esse sinal de paz e para apelar à paz. Foi por isso que trouxe aqui. Depois, em quarto minguante, posso passar? Pode. Quarto minguante, o Partido Socialista e a proposta para a Provedoria de Justiça. Não gostou do nome indicado? Não. Mas que obteve a concordância senhor, do PSD. O Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, disse na comissão em que este senhor foi ouvido, se ele disse desculpa ou se retratasse, seria possível. Este senhor, no tempo do engenheiro Sócrates, era o cérebro de um blog chamado Câmara Corporativa, que ofendeu muita gente. Era uma coisa horrível aquele blog. E entre outros. E este senhor, toda a gente sabe, estava muito ligado a isso. Ele tecnicamente é bom, é capaz, mas para ser provedor de justiça, ter isto no currículo ou no percurso, eu acho que ninguém pode, deve ser condenado para sempre. Está a ver? O Rui Rocha disse que era cadastro, eu não gosto da palavra, mas que é um ponto... Acho que o PSD votar a favor disto sem este senhor Tiago Gonçalves, é o nome, bater com a mão no peito... Antunes. Tiago Antunes, bater com a mão no peito e pedir desculpa. Bem, eu já pedi desculpa de coisas que disse e que fiz e acho que não fica mal a ninguém. Temos mesmo de terminar. Temos a canção que trouxe para hoje. Antes da canção, deixe-me só dar uma palavra a um grupo que foi a um programa de talentos musicais na concorrência, mas acho que é na RTP, um grupo da Figueira, grupo de rock chamado Cristóvão, Colômbia. Eu quero daqui saudá-los e mandar-lhes um grande abraço. Podia ter trazido a canção deles para a escolha da semana, mas trouxe uma jovem portuense, Picas, que tem agora um seu nome é Maria Casal Ribeiro, mas é Picas. Quem eu quero agora. Ouvirem um pouco. Já agora eu estive a ler um pouco sobre a Picas. Ela participou no concurso RTP da Voice. Exatamente. Saiu do The Voice. E são novos valores. Estudou jornalismo, curiosamente, na vertente do cinema. Muito bem. E estudou também jazz no Hot Club. Muito para bem. Aprofundar. E tem umas músicas gravadas, uma com a Agir, tem várias. E eu ainda hoje, recebi uma mensagem de um colega seu, que acompanha muito a música, em que disse: sabe que a jovem que falou ano passado, disse de falar em cantores jovens, ajuda-os a fechar concertos para o verão e a dar-nos os parabéns por fazermos isto e dizer que estamos a ajudar os jovens valores. E assim continuaremos. E assim continuaremos, se Deus quiser. Pedro Santana Lopes, como sempre, um enorme gosto de ter estado consigo. E o meu, como sabe, minutos. Voltamos a ver gosto grande para o outro. E um abraço a quem aí vem, ao grande Germano Almeida. Vamos fazer um intervalo, vem precisamente o Germano Almeida depois deste break comercial. Com o Guerra e Paz desta noite haverá muito para falar, como sabe, devido à atual situação internacional. Voltamos já.